Graças e paz, queridos, queridas, irmãs e irmãos do Senhor Jesus. Nós queremos exaltar o Senhor nessa noite, engrandecer o Senhor, dizer boa noite. Esse é o dia que fez o Senhor e por isso nós estamos alegres. Amém? Nós estamos alegres. Aleluia. Por isso, nós queremos te convidar para estar junto conosco aqui. Junte-se a nós, junte-se à nossa igreja. Chame a sua família, convide aí os seus parentes, esteja aí com a sua casa, reunidos, conectados com o céu, em nome de Jesus. Graça e paz, Marília, Deus abençoe, você que já está conectado conosco, o Anderson Torres, daqui a pouco tem que estar conectando aí também, todo mundo, Gisele, Angélica, toda a igreja, quero ver vocês, todo mundo conectado, para a gente juntos adorarmos o Senhor nessa noite. Nós queremos, nesse domingo, exaltar o Senhor. Irmã Maria, Dona Maria Lima, tudo bem? Dona Maria, um grande abraço para a senhora, um beijão, saudade da senhora. Angélica, graça e paz, querida, shalom. Nós estamos aqui com o coração disposto e com uma expectativa do que o Senhor vai fazer e está fazendo em nossas vidas, em nome de Jesus. Queremos te dar as boas-vindas nessa noite. Chega mais, já esteja compartilhando essa live. O Anderson Torres, Deus abençoe, shalom. Já compartilhe, já divulgue para todos os seus amigos, toda a sua família. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotações, sua caneta e vamos juntos mergulhar mais fundo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Shalom, shalom, queridos. O apóstolo falou, é uma expectativa grande pelo Espírito Santo, porque tem a ver com Ele, não tem a ver conosco. Nós dependemos dEle, não dependemos de nós. Por isso, é uma alegria estarmos aqui. Então, seja muito bem-vindo. Receba o abraço e cumprimento da nossa igreja. Seja muito bem-vindo nesse lugar, da sua sala para a nossa sala, amém. Juntos, unidos, conectados em um só Espírito, para adorarmos ao nosso Deus. Amém? Aleluia! Nós queremos esperar um pouquinho. Você que já está conectando aí conosco, vamos lá. Entra todo mundo aí, para que ninguém seja roubado, não se perca nada daquilo que o Espírito Santo tem para fazer nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar, meu irmão, vamos orar, minha irmã. Pai querido, nós queremos te exaltar nessa noite, engrandecer o teu santo nome. Queremos, ó Deus, glorificar a ti, Senhor, nessa noite, dizer que é na nossa fraqueza que o Senhor nos faz forte. Amém. E nós te pedimos, ó Deus, que a tua fortaleza, ó Deus, a tua força, ó Deus, tome as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, e transforme, ó Deus, em alegria, a alegria do céu, a alegria do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, meu Deus. Nós te pedimos que não haja nenhuma interrupção entre a emissão e a recepção, Pai. Toda a conexão, todo o Wi-Fi, meu Deus, esteja agora plenamente, ó Deus, guardados e protegidos em Ti, para que não haja nenhum roubo, ó Deus, nenhum assalto do nosso inimigo em querer roubar cada palavra, meu Deus, cada adoração nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Tu tens toda a liberdade, Espírito Santo, Senhor, para fluir neste lugar. Seja feita a Tua vontade, como ela é feita nos céus, Espírito Santo. Nós te convidamos, Espírito Santo, para que o Senhor flua nessa noite, Pai. Vem aqui, Senhor. Vem aqui na nossa casa, vem na casa dos meus irmãos, meu Deus, em nome de Jesus. Que nós sejamos uma habitação do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Mais do que uma visita, Pai, mais do que um momento, ó Deus, contigo, nós queremos, ó Deus, viver integralmente, Pai, conectados com o céu, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos viver segundo o que
a nossa visão Meu Deus. humana está Pai, em visualizando, nome de Jesus. mas nós queremos, ó Deus, visualizar, ó Deus, pelos olhos espirituais, olhar com os teus olhos, sentir com o teu coração, Pai. Ó Deus, ouvir com os teus ouvidos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Torna o nosso coração agora, Deus, agradável Amém, a Ti. Deus, em nome de Que Jesus. a nossa adoração seja agradável a Ti. Sim, Senhor. O abrir das nossas bocas, Senhor. Deus, As nossas palavras, ó Deus, não Santo. sejam nossas, mas de sejam, ó Deus, do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Derrama graça sobre nós, Senhor. Derrama Amém, misericórdia Jesus. sobre nós. Oh, Derrama o Teu Deus. sangue sobre nós. Porque necessitamos, Senhor, nessa noite, ó Deus, para que o Senhor venha, ó Deus, para que o Senhor venha e flua em nós e através de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. E a Amém. igreja Glória diz, a Deus. queridos, amém, amém, glória a Deus. Pastora Gabi, Ivanildo, glória a Deus. Eu quero ler um texto rapidamente, antes de nós irmos para a adoração. Eu quero ler Salmos 40, apenas 3 textos, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: coloquei, Davi dizendo, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, Amém. pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Eu clamo ao Senhor nessa noite que um novo hino seja dado a você, Amém. uma nova canção, uma nova mente, uma nova mentalidade, um novo pensamento nessa noite. O arrependimento traz um novo cântico. Davi se expôs aqui, coloquei toda a minha confiança, porque o Senhor me tira de um atoleiro de lama, o Senhor me tira de um poço de destruição. Eu confesso que sim, sou miserável, mas Pai, em nome de Jesus, eu confesso com a minha boca, mas eu te peço, Senhor, muda o discurso dos meus lábios, muda os meus lábios, muda aquilo que eu falo, Senhor, muda aquilo que está dentro de mim. Ó Deus, converta o meu coração nessa noite. Eu peço ao Senhor nessa noite que esteja fluindo em você, em nós, e mude os nossos lábios, a nossa Amém. Canção, que brote dos nossos lábios uma nova canção, um novo cântico, e assim possamos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito e está fazendo e vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Vamos Deus. adorar, meus queridos. Amém. Aleluia, amém. Aleluia. Graça e paz a todos. Amém. Quero que nós adoremos o Senhor nessa noite. A música é em inglês, mas a gente conhece em português. E só diz: para te adorar, Senhor, eu vivo só para te adorar. E nós vamos declarar isso: para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo só para te adorar. Amém? Aumentar, filha bem. Obrigada. Vamos declarar. Eu vivo Para te adorar. pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Declare isso na sua casa. Para te adorar eu vivo. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Nós queremos começar, Senhor, este culto declarando isso. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Libere sua voz de gratidão, de adoração. Oh, vem neste lugar, vem neste lugar.
pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Bispo Nelson, tio Nelson, seja bem-vindo, querido. Amém. Amém. Pra te adorar, eu vivo. Amo essa família linda, Pra vem te adorar conosco. adorar, eu vivo só pra te adorar. Oh, eu nasci pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo, Senhor. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Eu te amo, eu te adoro, Espírito. Vem sobre nós com a tua santidade, lava-nos, purifica-nos. Enquanto te adoramos, vem sobre nós, enche-nos com teu Espírito, enche essa casa, Senhor, enche essas casas com tua glória, vem, Senhor. Aumentar. Aleluia. Glória, 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 glória. Vai declarando, abre a sua boca. Pra te adorar, Eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Oh Deus, não me canso de declarar. Declare isso. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Libere a sua voz. Libere a sua voz de adoração. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Oh, eu amo te adorar. Oh,
te dou boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas. Espírito, neste lugar pertence a ti. Toma o teu trono de louvor, toma o teu trono de adoração, sincronizado. Assenta-te no trono de louvores, libere a sua voz, libere palavras de adoração. Eu te amo, Jesus, amado, amado, amado da minha alma. Não há outro que eu queira mais. Não há outro que eu queira mais. Amado, oh Deus, Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Oh, meu nasci pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Nos convertemos a ti nessa hora, botemos o nosso coração pra ti, as nossas mentes. Leva as nossas mentes cativas, Senhor. Ó teu Santo Espírito, este portal aberto, Senhor, vem com teu Santo Espírito. Toma as nossas vidas, toma o controle, toma o governo, Espírito Santo. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar. Aleluia, aleluia, Pai. Se você vive para adorar o Senhor, se você vive para adorar esse Deus, diga aí nessa noite: eu vivo só para te adorar, Pai. Meu Deus, o Senhor é a minha necessidade, o Senhor é a minha razão, o Senhor é a minha porção, o Senhor é tudo que eu preciso, Pai. O Senhor é o motivo da minha adoração. Diga nessa noite: tu és o motivo da minha adoração, tu és a minha porção, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. As minhas forças estão em ti, Pai. Tu és o motivo da minha canção. Diga nessa noite: tu és o motivo da minha canção, Senhor. Eu necessito de ti nessa noite, Pai. Eu preciso de ti. Eu preciso do teu toque nessa noite, Espírito Santo. Nós precisamos do teu toque nessa noite, Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos sentir a tua presença gloriosa sobre nós, meu Deus. Chega de discurso, chega de falácia, Senhor. Nós queremos, ó Deus, sentir, ó Deus, a tua presença palpável, Senhor. Verdadeiramente, ó Deus, sentir a tua glória, Senhor. Sentir a tua glória, Senhor. Sentir a tua glória, enche as nossas casas com a fumaça da tua glória, Senhor. Enche as nossas casas, que nós não consigamos mais nos enxergar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és a nossa adoração. Tu és o motivo da nossa adoração nessa noite, Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor, esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, Senhor. Nós voltamos o nosso coração para Ti nessa noite, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha e ache em nós corações adoradores, ó Deus. Ache em nós, ó Deus, corações que agrade o Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Aleluia, Senhor. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para te adorar, para adorar o Senhor Jesus que nós vivemos, meu irmão, minha irmã. Em tempos de crise, em tempos de escassez,
Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Posso passar pela prova, posso passar pela alegria, posso passar pela tristeza, mas o Senhor está comigo em todo tempo, em qualquer situação. Nós confiamos nesse Deus, nós cremos nesse Deus, nós clamamos contra toda desesperança em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muda a atmosfera da nossa vida, Senhor. Muda a atmosfera da nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Muda a nossa realidade, Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, que a nossa igreja, que o nosso coração, ó Deus, ó Deus, volte a queimar, a arder de paixão por Ti. Nós clamamos, ó Deus, pelos nossos filhos, Senhor. Nós clamamos pelas nossas casas, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor tire toda a frieza, Pai. Todo coração indiferente à Tua presença, meu Espírito Santo. Todo coração duro, meu Deus. Todo coração triste. Todo coração amargurado. Nós te pedimos, Senhor. Muda o nosso coração, nos ajude, Pai. Nos ajude a vencer a nós mesmos, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver conosco, Pai, não adianta nós estarmos aqui reunidos, Pai, como igreja. Nós precisamos da Tua presença nessa noite. Nós precisamos da Tua glória, Espírito Santo. Nós precisamos do Teu fogo, Senhor. Caia fogo do céu, enche este lugar, Senhor. Caia fogo do céu, enche este lugar, enche as nossas casas, Senhor. Encha o nosso templo, o nosso coração do Teu fogo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós profetizamos, ó Deus, que a atmosfera, o teto, Pai, da nossa casa já mudou, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Clame pelo Espírito Santo. Clame pelo fogo do Espírito Santo. Oh, aleluia. Flua neste lugar. Cada casa, Senhor. Peraramandaia, chorecanta. Quem nos envolve. Oh, Jesus. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Envolva-nos, envolva-nos. Neste lugar vai encontrar Teu amor que nos envolve. Que nos envolve. A Ti me achegarei, a Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Envolve-nos, aquece o meu coração, aquece o meu coração com Teu fogo. Vem, vem, abre os céus e desça, Espírito Santo, em cada casa, em cada lar, em cada coração, a começar por aqui em casa, meu Deus. De Deus, vem, diga isso, te desejamos, cante, te desejamos, Teu reino, faz Teu querer, faz Teu querer, inunda a terra, a terra da nossa família, a terra da nossa mente, a terra do nosso coração, nosso território, aleluia. Sobre
Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Fique à vontade, Senhor, que diminuamos nessa hora para que o Senhor cresça em nós. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Senhor e o seu poder, a sua santidade. Por isso toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer amém, amém, amém. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, queridos, amados. Nossa mamãe, minha mamãe, apóstola Leia, seja bem-vindo. Seja bem-vinda lá com toda a casa lá, Maria Ipanema, Ana Maria, também seja bem-vindo. O Edivaldo, né, que é o primo da mamãe, o nosso primo em 2º grau. Sejam bem-vindos, queridos, todos vocês. Que bom que vocês estão aqui, dando a honra. Primo também, Anderson Souza, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que alegria poder ter essa oportunidade mais uma vez de louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Amém? Amém? Amém, aleluia, glória a Deus. Hoje, quem estará ministrando ao nosso coração através do Espírito Santo será nossa apóstola Josiberto. Queremos ouvir a voz de Deus, que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de fluir em você, através de você nessa noite. Que o Espírito Santo fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós te pedimos, ó Deus, que não haja nenhuma interrupção, Senhor. Não haja nenhum roubo nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Nós trazemos existência essa palavra. Amém. Johnson Soares também, seja bem-vindo, querido, Deus te abençoe. E bom, quero compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo de Deus estava falando ao nosso coração, tem ministrado ao nosso coração. Nós conversamos muito sobre isso também com a nossa família, em casa, aprendi muito. E eu quero falar sobre pensamentos governados pelo Espírito Santo. Pensamentos governados pelo Espírito Santo. Essa semana eu entrei em conflito internamente, porque eu creio que nós estamos no melhor momento das nossas vidas. Quando a gente tem esse momento de parar toda a rotina e a gente tem um momento de olhar para dentro da gente, ver como que nós estamos, como que nós temos refletido acerca da nossa vida, como é que tem sido os nossos pensamentos. É uma autorreflexão, é uma autoavaliação para o desenvolvimento. Todo desenvolvimento começa com o olhar para dentro de si. E eu comecei a estudar essa semana sobre crenças limitantes, porque eu vi, olhando para dentro de mim, que ainda haviam e há muitos bloqueios, crenças que eu preciso romper, que eu preciso vencer para a coisa fluir. Porque crenças são a forma como filtramos o mundo externo. E essas crenças se tornam valores que baseiam os nossos pensamentos, né? Então, muitas vezes, todo político é ladrão. Isso é uma crença, é um senso comum. E aí você tem já uma barreira quando você olha para todo político, vê como um ladrão. Como uma mulher que foi ferida, diz, nenhum homem presta, todo homem não presta. Isso é uma crença que baseia o pensamento dela e isso coordena um comportamento. Então sempre fica com o pé atrás, né? Eu não posso confiar em ninguém é digno de confiança. Isso é uma crença. E às vezes isso nos bloqueia, impede, eu não consigo, eu não sou capaz. E algumas situações que nós precisamos receber mais de Deus tem a ver com a forma como pensamos. Então os nossos pensamentos, eles precisam ser governados.
pelo Espírito Santo. Exatamente. Então, é isso que eu quero falar com vocês. E eles são sabotadores, né? São os sabotadores. Então, eu quero falar. Eu falei isso, foi... Quando que eu falei isso? Pensamentos... Foi uma terça-feira, né? Foi. De célula. Foi numa célula, exatamente. E aí também falei numa rede de mulheres que foi uma reunião, né, de uma igreja que eu amo muito. Lá em Jardim América, ela foi convidada para ministrar e eu estava falando sobre isso, sobre os pensamentos. E aí, nessa semana, o Senhor estava ministrando, aprendi muito sobre vivendo em dimensões espirituais com nossa humanidade. Vivendo as dimensões espirituais com nossa humanidade. E eu quero compartilhar essa palavra com você, que está lá no livro na carta de 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 9 ao 16. Abra sua Bíblia aí. Não fique sem acompanhar, sem interagir, porque isso faz com que você acione o seu pensamento, acione a sua atenção, você tenha uma atenção focada, que nada vem te distrair. Como se você estivesse mesmo no culto, né, em casa, como se você estivesse no culto, não, você está no culto, mas quando você estivesse na igreja. Então, não se distraia, não saia dessa atmosfera que o Senhor abriu aqui para nós, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos ler do 9 ao 16. Eu aprendi muito em família, com a minha irmã Julie, em casa, eu quero compartilhar com você. Amém? Então, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser os pensamentos a não ser o Espírito de Deus. 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedem de Deus, para que entendamos as coisas que Deus não tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode botar a mão na sua mente assim e declarar comigo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos lá, declara bem forte comigo, vamos lá. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Essa é uma declaração que o apóstolo Paulo fez, e essa é muito oportuna para nós nesses dias que nós estamos. Nós estamos neste momento e é uma oportunidade tremenda para entendermos esta revelação das dimensões espirituais. E eu estava estudando, já tenho estudado sobre pensamentos, crenças, e esse texto veio muito forte ao meu coração, porque fala justamente de um modelo de pensamento, fala justamente de uma estrutura de pensamento, fala justamente de uma mente que nós precisamos tratar, e nós precisamos trabalhar. Muitas vezes impedimos o que Deus tem para nós por causa disso. E Paulo escreveu, eu estava estudando sobre essa carta, o contexto, quem escreveu essa carta aos Coríntios foi Paulo, a igreja de Corinto. E nós estamos exatamente num tempo de definição, assim como eles estavam nessa época, num tempo de definição, um tempo de a gente olhar para a gente mesmo. Por isso que eu estou falando que é o melhor tempo das nossas vidas, porque é um tempo de alta reflexão.
que muitas vezes o ativismo, a correria do dia a dia nos tira. Então às vezes a gente pode ficar mesmo calado, em crise, quieto. Eu estou nessa semana assim, vendo quantas coisas eu preciso trabalhar em mim, quantas coisas eu preciso mudar em mim. Meu paizinho, nosso apóstolo querido, seja bem-vindo, apóstolo José Alberto, nosso mentor, em nome de Jesus, amém? Seja bem-vindo, querido. Então, a gente entra em conflito com a gente mesmo, mas é um conflito para o bem, é um conflito para a bênção, porque todo conflito nos leva a uma oportunidade de mudança, todo conflito é um ambiente favorável para tempos de mudança, para um ambiente de mudança. E o nosso apóstolo Kleber, ele pregou de maneira muito poderosa, quarta-feira, do tempo que nós estamos de clamar, que o clamor é diferente de oração apenas, repetições, várias repetições. O clamor é aquilo que vai da nossa alma, que ativa a atmosfera, que move os céus, que move, trabalhando uma atmosfera. E foi tremendo essa palavra. Então essa é a oportunidade, desse momento que nós estamos de isolamento social, olhar para dentro de nós mesmos e perguntar qual é a avaliação que Deus tem feito de mim mesmo, como que eu estou com a minha vida, o quanto eu estou alinhado, o quanto eu estou recebendo, envolvido com aquilo que Deus tem para a minha vida, com o seu propósito, com a sua vontade, quanto eu tenho me envolvido, quanto eu tenho cumprido aquilo que Ele sonhou para mim. Seja bem-vindo, querido Antônio Carlos Coelho, nosso amigo, Deus abençoe. Então aqui Paulo estava em sua segunda viagem missionária e ele estava vivendo um tempo de muitas resistências intelectuais, resistências de mente, formas de pensar. Ele estava em Corinto, escreveu para a igreja de Corinto. E Corinto era uma cidade muito estratégica, pois era uma cidade portuária, onde muita gente chegava e muita gente saía, então tinha uma rotatividade muito grande. Então ali era o polo para o mundo, dali saía os modismos, dali saía as ideias, dali saía os costumes, né? Porque era uma rotatividade muito grande. Então a igreja de Corinto estava vivendo uma resistência muito grande à mensagem do Evangelho, à mensagem de Paulo, porque era uma igreja que estava misturada com aquela realidade. Porque essa terra, a terra de Corinto, era uma terra inserida num contexto filosófico, era uma terra, considerada a terra da filosofia. Ali aconteciam eram centros de grandes discussões filosóficas, né? Onde nessa época era influenciada por pensadores filosóficos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Seja bem-vinda, Jo, querida, Deus te abençoe. Então, era a terra considerada do saber humano, né? Um dos principais costumes que o povo tinha naquela época era ir às praças, né? As principais praças, ficar ouvindo as ideias desses grandes pensadores e ficar discutindo filosofia. Então, uma discussão filosófica, né? Do que era a vida, questões da vida. Então, era uma terra também de tradições judaicas. Tinha uma comunidade em Corinto com tradições muito fortes judaicas. Então ele estava no meio disso. E ainda tinha também, além dessa ideia, desse pensamento humano, dessa filosofia humana, da mente humana, era uma terra também de uma grande decadência moral e promiscuidade. Porque era a terra da deusa Afrodite. Aqui em Corinto tinha um templo da deusa do amor, onde 10.000 prostitutas, elas serviam no templo. Quer dizer, era uma mistura de promiscuidade, prostituição com a religião, com práticas religiosas. Aqui também é a terra de Apolo que incentivava e promovia o homossexualismo. Corinto era um dos maiores centros homossexuais do mundo. Por isso que Paulo escreveu de Corinto, melhor dizendo, ele escreveu, lembra que Paulo escreveu Romanos 1, Romanos 2, ele escreveu Romanos de Corinto, quer dizer, ele escreveu partindo daquela realidade da cidade.
daquela realidade triste, daquela atmosfera, daquela confusão, daquela mistura. E a igreja estava ali dentro. E Paulo entende que precisava ensinar sobre uma verdadeira sabedoria, uma sabedoria espiritual e não uma sabedoria humana. Por isso que ele começa a falar, né? Meus irmãos, quando eu estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus. Ou seja, eu não fui com sabedoria humana, eu não fui com um discurso que eu já estou acostumado a fazer, eu não fui com meu conhecimento. Ele vai falando. 4. Minha mensagem, minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria. Aí ele fala, eu não quero me basear na sabedoria humana, versículo 5. Entretanto, eu quero estar falando de uma sabedoria poderosa, uma sabedoria espiritual, uma sabedoria para que eles tenham maturidade para receber. Então eu estava estava confrontando uma sabedoria humana com a sabedoria espiritual, uma sabedoria sobrenatural, verdade. Uma forma de ver diferente, falando, ei galera, ei igreja, aqui, onde é o centro de muitas ideias, filosofias, contradições espirituais, práticas de pecado, com práticas religiosas, e o que o evangelho está trazendo de novo. Eu quero chamar a igreja. Gente, esse é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Então, isso é para nós hoje. É para nós hoje entender o que Paulo estava querendo dizer, chamando para que eles entendessem a sabedoria do Espírito, que entendessem dimensões espirituais, mesmo em nossa humanidade. Por isso ele começa falando, não quero falar de sabedoria humana. Então nós temos um desafio. Eu tenho um desafio, você tem um desafio, que é, em nossa humanidade, vivermos dimensões espirituais. Como que é isso? O que é isso? Nós vivermos em nossa humanidade, em nossa estrutura humana, mas vivermos em dimensões espirituais, dimensões sobrenaturais. E ele começa dizendo algo que o apóstolo falou quarta-feira. Ele disse assim, aqueles que clamam e vivem, atraem uma dimensão sobrenatural, vivem coisas insondáveis, porque o versículo no final de Jeremias diz, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes, coisas insondáveis, coisas incompreensíveis, ou seja, que a mente humana não consegue alcançar. Coisas que a mente humana não consegue alcançar. Mas Deus está dizendo que eu e você podemos e temos que alcançar essa dimensão espiritual. Meu Deus, é para dar um nó na cabeça. É para dar um nó. Mas é possível. Porque ele começa dizendo, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem a mente imaginou. Lembra que a gente sempre fala, eu sempre falo que a mente é capaz de imaginar. E aquilo que ela imagina, ela vê e reage como real. Por isso que muitos problemas psicológicos, enfermidades psicológicas, começam apenas por um pensamento que traz uma emoção, todo um sintoma. Porque é apenas um pensamento. E aí ele está falando, a mente não conseguiu imaginar. Ei, é isso que eu tenho para aqueles que me amam. Então ele está querendo dizer para mim e para você, partindo da nossa humanidade, da nossa realidade humana, viver uma dimensão espiritual, é saber quem eu sou. Nesse processo de evolução que nós estamos, quem eu sou, quem é você. Ele fala, ei, você, na sua estrutura, você precisa entender que é algo mais, algo muito maior, algo muito mais profundo. É ter o Espírito de Deus, ser batizado pelo Espírito de Deus. Batizado significa para dentro de. Ser batizado é ter o Espírito de Deus em nós. Isso significa imersão. Mas temos aprendido somente ser batizados no Espírito com água. E Deus está querendo falar, ei, há um processo de evolução. É ser batizado no batismo com fogo. Batismo com fogo. Batismo com fogo. É trazer uma revelação ainda maior da presença de Deus, é trazer uma visão de santificação para a sua vida, um zelo de santidade. Batismo nas águas, batismo no fogo não são as mesmas coisas, mas sempre vimos como a mesma coisa. Então note, eu como ser humano, com emoções humanas, com experiências humanas vividas,
Porque nós somos humanos com experiências humanas, mas vivendo em dimensões espirituais, vivendo em dimensões sobrenaturais. Amém. O que é isso? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Diga comigo. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. E eu recebo essa palavra. Somos humanos, nós não podemos fugir. Nós não podemos negar a nossa humanidade. E esse é o primeiro processo da evolução, o primeiro patamar da evolução. É saber quem eu sou, é saber minha limitação humana, é saber os meus medos, os meus temores, os meus limites. Mas saber que eu posso ir além, saber que eu posso entrar e viver dimensões espirituais. Ou seja, o homem natural não consegue discernir, porque há coisas que são espiritualmente. Então Deus está te chamando, ei, você, na estrutura humana, em sua humanidade, passa a viver como um homem sobrenatural. Uma coisa é viver a nossa humanidade, outra coisa é ser um homem natural e outra coisa é ser um homem sobrenatural, que é muito diferente. Então é na minha humanidade ser um homem sobrenatural. Só que alguns de nós persistem na minha humanidade ser um homem natural. Rose, que loucura! Nós temos uma mente e eu não posso ser movido por essa mente, não posso ser movido pelo espírito do mundo. A palavra de Deus aqui que nós lemos diz isso. Então, quem eu sou? Na minha concepção, saber que eu tenho um espírito, saber que eu tenho uma alma e saber que, seja bem-vindo, que bom, Edinaldo, estão ligadinhos, glória a Deus. Manda um abração para sua família linda. Então, saber que nas estruturas mentais que nós temos, nos sofismas, que são muitas vezes contrários à palavra, eles guerreiam contra o propósito de Deus. Eu estava justamente estudando essa semana todinha, lendo os livros, apostilas que eu tenho, só falando sobre crenças limitantes. Porque, às vezes, até a gente fala, muitas vezes psicologicamente falando, de coisas que nós precisamos romper, né? Que é romper medos, romper temores. Eu não consigo fazer a prova de motorista, porque eu sei que eu vou passar. Reprovei uma, reprovei duas, reprovei três, estou com medo, eu não consigo falar em público. Eu não consigo falar porque eu tenho timidez, eu tenho vergonha, eu tinha um bloqueio muito grande, eu era muito tímida. E eu precisei vencer. Mas há medos que precisam vencer. Mas o que eu quero fazer o link é que essas crenças limitantes precisam ser quebradas em relação à palavra, em relação ao mundo espiritual. Porque até mesmo para eu ser vencedor aqui na Terra, eu preciso quebrar minha crença limitante em relação ao mundo espiritual. Para eu entender quem eu sou, que essa palavra é para mim, saber que Deus tem preparado algo insondável, algo incompreensível, como o apóstolo ministrou quarta-feira, eu preciso quebrar muitas crenças limitantes, porque as crenças, elas baseiam meu pensamento, e meus pensamentos governam meu comportamento. Então, meu comportamento é fruto do meu pensamento. Então, eu sou humano, porém eu preciso ser um homem espiritual para viver o sobrenatural. É fruto do meu? Oi? Meu comportamento é fruto do meu pensamento? Isso. Meu comportamento é fruto dos meus pensamentos. Meu comportamento. Então, eu quero entender isso. Quem eu sou? Eu sou humano. Na minha humanidade, limitações humanas, mas eu preciso e eu quero ser um homem espiritual para viver o sobrenatural nas dimensões espirituais. Você pode dizer amém, aleluia. E para eu também viver essas dimensões na minha humanidade, reconhecendo minha humanidade, porque você precisa reconhecer. Aí que está o grande milagre. É Deus falar, olha, reconheça que você é homem, mas é um homem que tem um link poderoso com o mundo espiritual, que vive, um homem feito na terra para viver nas dimensões espirituais. Então o segundo momento é você ser governado pelo Espírito. Eu não posso apenas saber quem eu sou, a minha estrutura, que eu tenho um Espírito, e esse Espírito está ligado ao Espírito Santo de Deus, mas eu não
posso somente ficar aqui. Neste processo de evolução eu preciso ser governada. Eu preciso ter o Espírito. Esse Espírito precisa tomar conta de mim. E eu ser governada pelo Espírito. Esse texto mexe comigo. Esse texto mexeu comigo. Esse texto está mexendo comigo. Está me colocando em crise. Mas crise é uma oportunidade favorável de transformação, de mudança. Mas, olha que diz, versículo 10, 11 e 12, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ou seja, quem conhece as coisas profundas de Deus? O Espírito de Deus. Então, como é que eu vou conhecer essas coisas profundas que o apóstolo falou? Coisas incompreensíveis, insondáveis. O que a palavra de Deus está falando aqui em Coríntios 2, que nenhuma mente imaginou. Conhecendo o Espírito Santo de Deus, deixando ser, permitindo, melhor dizendo, dando permissão para ser governada pelo Espírito Santo de Deus, governado pelo Espírito Santo de Deus. Quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem? O Espírito, letra minúscula. Então eu tenho o Espírito, e esse Espírito precisa ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele continua: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Eu só vou entender aquilo que Deus tem me dado, aquilo que é favorável a mim, aquilo que já está nas dimensões espirituais, quando eu me deixo ser governada pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito do mundo. Ai, Senhor, que guerra interior. Só quem conhece as profundezas de Deus é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então eu preciso viver em plenitude do Espírito Santo. Eu preciso me permitir ser batizado nele, Espírito fogo, para eu ter as revelações do Espírito Santo. É batismo com fogo, é entender o que Deus está falando. Aquilo que aconteceu em Jerusalém, Atos, capítulo 2. Eles já tinham conhecimento de Jesus Cristo, já tinham conhecimento da palavra, já tinham conhecimento da Torá, já tinham conhecimento de toda a lei, de todos escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Tudo isso, mas eles precisavam de uma medida maior. Eles precisavam ser governados pelo Espírito Santo de Deus. É o que eu e você precisamos nessa noite, nessa hora, nesses dias. Meu Deus, há muita guerra interior, há muita guerra. Mas nós precisamos vencer. Nós podemos vencer. A nossa oração é que esta realidade que Paulo estava declarando aqui, porque imagine a guerra dele, ouvindo tanta coisa, tanta resistência, porque tiveram muita resistência contra ele. Resistência intelectual, resistência de moralidade, resistência de promiscuidade, resistência filosófica, resistência dos próprios doutores da lei, da própria religiosidade, da própria religião. E ele está falando: ei, eu quero viver essa realidade, quero trazer isso para vocês. Então a nossa oração é que essa realidade que Paulo está trazendo em meio a tanta resistência, vem estar sobre nós também, em tempo de resistência que nós estamos. Que esta seja a nossa realidade, mesmo em tempo de grande resistência que nós estamos. Que ela se cumpra, sendo consolidada essa verdade. E nós digamos comigo que essa verdade seja consolidada em mim. Amém. Em nome de Jesus, precisamos reconhecer isso, entender que nós não estamos sendo movidos pelo Espírito Santo, estamos sendo movidos pelo Espírito do mundo. E aí não tem como ter entendimento dessa dimensão espiritual. Isso é muito louco. Nós precisamos reconhecer que nós não temos recebido o que Deus tem liberado para nós. É muito sério. Muitas vezes acha: Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não me ama, Deus está sendo injusto. Não, Ele continua sendo Deus, mas nós, você, eu, que nós não temos entendido o que está liberado
nas dimensões espirituais. Nós não temos recebido o que já está liberado a nosso favor. Então isso não é culpa de Deus. Diga comigo, é minha culpa. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Nós não temos recebido porque nós não temos discernido. Nós não temos recebido porque nós não temos discernido. E nós não temos discernido porque nós não temos nos movido espiritualmente. E nós não temos nos movido espiritualmente porque nós não temos sido governados pelo Espírito Santo de Deus. Interessante que 1 Coríntios 9, no versículo 27, diz assim, Paulo dizendo, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, subjugando a carne dele. Faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso é uma condição muito tremenda, muito poderosa, porque muitos estão pregando, muitos estão falando. Depois lá em Mateus a gente vê isso, que pessoas, muitos vão falar de Jesus, muitos vão pregar de Jesus, muitos vão expulsar demônios, muitos vão fazer tantas coisas em nome de Jesus. Mas se essa pessoa não esmurra o seu próprio corpo, as suas próprias vontades, o seu próprio eu, numa situação de humilhação, Paulo se humilhava diante do governo de Deus, sabia quem ele era. Só quem tem uma identidade pode verdadeiramente reconhecer a santidade de Deus na vida dele e se humilha para receber o governo de Deus. Verdade. E como é difícil. Imagina ele pregando para esse povo, ele veio desse povo, ele estava nesse contexto desse povo, cheio de si, cheio de sabedoria, mas totalmente reprovados. Como ele diz aqui, né? E eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele estava naquele contexto, talvez às vezes a gente é reprovado em muitas situações que a gente faz porque a gente quer fazer o que todos fazem. A gente quer seguir o que todo mundo está fazendo. Ou o que a gente quer, ou o que a gente pensa. Não, a gente tem que esmurrar a nossa carne. A gente tem que seguir o que o Espírito Santo manda seguir. Se todo mundo está para a esquerda, Deus manda para a direita, vá para a direita. Meu Deus. Esmurre a sua carne, esmurre a sua vontade, esmurre o seu querer. Meu Deus. Porque essa condição vai nos levar a uma situação de não perder a nossa própria vida. Amém. Nas vãs filosofias, no sistema onde a gente está inserido, no circuito e na estrutura que a gente está inserido. Então isso é muito importante, a gente atentar para isso. Amém. Em meio estando a estrutura, não se corromper dentro da estrutura. Sim. E não ser reprovado. Verdade. Precisamos vencer essas resistências. Precisamos vencer essas resistências, porque já está liberado. O que Deus tem para mim, para você, já está liberado. Nós não temos recebido, que já está liberado. Já está liberado. Só que nós não temos recebido porque nós não temos discernido. Nós não estamos discernindo. E nós não estamos discernindo, procurando entender, compreender, porque nós não temos nos movido espiritualmente. Diretamente de Mato Grosso. Diretamente de Mato Grosso, com Lilian Rafael, Mirella. Mais uma vez, parabéns aí, dia 22. Nessa semana. Semana passada, dia 20. Essa semana, sexta-feira. Dia 22, fez aniversário. Deus abençoe, Mirella. Glória a Deus. Seja bem-vinda. E nós não estamos discernindo porque nós não temos nos movido espiritualmente. E nós não temos nos movido espiritualmente porque não temos sido governados pelo Espírito Santo de Deus. Deus deseja que diante dessas circunstâncias eu não fique perdido, perdendo o que Deus tem para a minha vida e perdido no tempo profético que Ele tem para a minha vida. Isso é muito sério, muito sério, muito sério. E para eu viver essas dimensões espirituais, mesmo na minha humanidade, mesmo na minha estrutura humana,
Eu preciso ter a mente de Cristo. Diga comigo, eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso ter a mente de Cristo. Diga aí, escreva no seu caderninho, eu preciso ter a mente de Cristo. Olha que coisa forte, versículo 15, versículo 16. Manda um beijão para todo mundo aí, estamos com saudade. Rafael, Lilian, Eric, Yuri, para você, aniversariante da semana. Olha aí o versículo 15 e 16, está com a Bíblia aberta comigo. Mas quem é espiritual? Quero mudar também para a família que está lá, né? A nossa família distante, mas já está ligadinha aqui espiritualmente, que é a Lucimar, né? Seu esposo, sua filha Égida e seus filhos, né? Que Deus abençoe grandemente, tá bom? Amém. Esqueci o nome do seu esposo, manda aí porque depois a gente vai orar. Valdeci. Acho que é Valdeci. Confirma aí, Maria, se é Valdeci. Quero mandar um grande abraço, Valdeci e Lucimar. Mas olha o versículo. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga comigo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, e mesmo a minha humanidade, a minha estrutura, eu tenho a mente de Cristo. Nós precisamos lutar para que a mente de Cristo destrua a mente humana, as estruturas humanas, as estruturas do mundo, as estruturas mundanas. Eu preciso. É possível, tudo é uma questão de decisão. Deus quer que eu conheça o que Ele preparou para mim. Amém. Mas a mente humana não alcança. E ainda mais, nós temos bloqueios emocionais, temos bloqueios de experiências vividas, temos bloqueios de traumas e nós não alcançamos. Mente humana não alcança o que Deus preparou. Mente humana fica dizendo, é impossível. Como pode isso? Isso é loucura. Mente humana fala isso, mas a mente de Cristo diz, é possível sim. Tudo é uma questão de decisão. Eu recebo o milagre, eu recebo o que Deus tem para mim. É possível, mas o meu sirvo um Deus do impossível, então eu recebo o impossível. Olha a crise da mente humana com a mente de Cristo. Mente de Cristo é mente espiritual. É mente para discernir coisas espirituais. Eu só consigo discernir, entender, compreender aquilo que o apóstolo falou, o incompreensível. O incompreensível, o insondável, eu só consigo compreender tendo a mente de Cristo. Então, coisas espirituais, coisas de outra dimensão, eu só consigo entender com a mente espiritual, com a mente de Cristo. A mente de Cristo muda a minha expectativa humana. A mente de Cristo muda a minha perspectiva. Eu não tenho mais expectativa no homem. Cláudia Freitas. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Perspectiva humana e expectativa humana. Eu não tenho mais expectativa nas pessoas, eu não tenho mais expectativa no governo, não tenho mais expectativa no Brasil. Eu creio no Senhor, no que a palavra de Deus tem para o Brasil. É diferente. Mente de Cristo não tem expectativas humanas. Consegue discernir. E a mente de Cristo, ela consegue discernir, imaginar, ver o que ninguém está vendo e receber porque se torna realidade. Recebe porque já vê como realidade. Olha que coisa forte. Meu Deus. E nós temos um caminho. Paulo escreveu isso. Romanos, capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que eu vou seguir e trilhar este pensamento? Como é que eu vou trilhar este caminho de mente cristã, mente de Cristo? É permitindo ter a renovação da minha mente, porque a renovação leva a transformação, renovação leva a transformação, renovação leva a transformação. É como se fosse, como é que se chama isso aqui? Circuito? Uma roda, uma engrenagem, como se fosse uma engrenagem. Beijo, querida, também. É uma engrenagem, como se fosse uma engrenagem. Então, renovação, transformação. Só vou ter transformação com renovação. A renovação que leva à transformação tem o entendimento da boa, perfeita, agradável e perfeita. Perfeita é o último estágio. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O alinhamento completo, quando não tem mais a minha vontade, eu vivo a vontade
de Deus. Eu preciso entender isso, nós temos esse caminho. Esse é o caminho, transformação do nosso entendimento, sair da forma do mundo, sair da forma de pensar do mundo e viver a forma de pensar da palavra, do Espírito Santo. Qual é o meu propósito para esse tempo? Eu só entendo com a mente de Cristo. Eu só entendo tendo a renovação do meu entendimento. Rosana Vitorino. Opa, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Então, a renovação da mente para conhecer a vontade de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida em cada situação? Você consegue entender isso? Qual é o propósito de Deus para a sua vida, na situação que você se encontra? Porque à medida que Ele nos revela, somos capazes de entender. Mas só conseguimos entender se começarmos a trabalhar a nossa mente através da renovação e transformação para termos a mente de Cristo. Há uma vontade de Deus que eu preciso experimentar. Vamos declarar isso? Há uma vontade de Deus que eu preciso experimentar. Precisamos experimentar. Quer falar? Não, interessante que eu anotei algo aqui. Ter a consciência do que precisa ser feito não resolve nada se você não faz o que precisa ser feito. Não basta ter uma consciência. Ah, eu preciso renovar minha mente, eu preciso transformar minha mente, eu preciso sim, eu devo, mas se essa consciência não se transformar em atitude, em prática, eu decido, não adianta nada ficar só no campo da mente. Não é verdade, psicóloga? E aí você fica, é aquele lance, que a pessoa fica só imaginando, só pensando, mas nunca toma atitude de conquista, de avançar, de quebrar com esses pensamentos, quebrar com essas crenças que nos limitam, muitas vezes. Quando eu pensei também de estar falando aqui online com vocês? Nunca na minha vida. Quando que eu pensei em estar falando a um público, a uma ou duas pessoas que fossem? Jamais. Então essas crenças limitantes precisam ser quebradas, e não somente isso, mas emoções, aprisionamentos, situações que vivemos no passado. Entenda uma coisa, a situação de tristeza, no passado ele é depressão. No presente a tristeza, ela é um estresse. No futuro, ela é ansiedade. Então nós precisamos, em nome de Jesus, sim, ter a consciência de que precisamos sim dessa renovação, mas essa consciência precisa passar para um próximo nível. Verdade. Precisa alcançar um novo nível. Não, eu tenho a consciência, sim, eu preciso mudar, eu preciso me renovar, mas agora eu preciso dar o próximo passo, que é a decisão de verdadeiramente ser renovado, ser transformado. Amém. E quebrar com essas crenças, com essas prisões que estão tentando me segurar no passado ou em alguma situação que você viveu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mentalidade de Cristo. Quebrar estruturas mentais que guerreiam contra a vontade de Deus na minha vida, contra a visão de Deus para a minha vida, quem Deus é. Eu preciso arrancar isso de mim, arrancar essas raízes, arrancar no terreno da minha mente e decidir: Senhor, eu decido ter a mente de Cristo, por isso eu vou me permitir a renovação que leva à transformação e experimentar a vontade de Deus nos 3 níveis poderosos: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma chave de Deus para mim e para você. Cada um de nós precisa se voltar para Deus. Em que ponto ainda eu não voltei para Deus? Em que momento da minha vida, em que área da minha vida que ainda não está sendo governada pelo Espírito Santo de Deus para eu ter a mente de Cristo? Em que área, em que porões da minha alma ainda não foram invadidos pela luz de Jesus que traz conhecimento de todas as coisas? Há coisas em nós que não há conhecimento de nós mesmos e nós precisamos, porque elas são base de bloqueio para que entendamos a mente de Cristo, recebamos e a gente começa a brigar. Dimensões espirituais é muito distante para mim, é muito louco. Aqui está dizendo, é loucura. Eu só vejo loucura como sendo algo natural quando eu tenho uma mente que não é natural, uma mente de Cristo.
Isso precisa entender. Então nós precisamos orar por mudança de mentalidade, por uma egrégora. Egrégora é uma mentalidade, uma forma de pensar de um povo, de uma forma, isso se torna nossa também. Então a gente precisa ir contra o espírito do mundo. Paulo estava pregando contra uma egrégora. Corinto tinha uma egrégora, uma forma de pensar, uma mentalidade fechada. Ele falou assim: eu vou lutar contra essa forma de pensar. Temos aqui em Itaboraí lutado contra uma egrégora, uma forma de pensar, uma forma de ser igreja diferente da que a palavra de Deus nos ensina. E sentimos uma pressão muito grande. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Já amém. Vencemos, amém? Porque nós temos a mente de Cristo. E mente de Cristo vive dimensões espirituais. Amém, Senhor. Eu trago existência. Porque nós temos uma promessa. E nós precisamos somente trazê-la à existência para vivê-la. A promessa já está aí. Nós precisamos realizá-la mentalmente, verbalizá-la para vivê-la. Em nome de Jesus Cristo. Deus nos deu uma capacidade de pensar. Eu costumo sempre falar isso. Os nossos pensamentos geram realidades. Vamos declarar isso comigo? Os meus pensamentos geram a minha realidade. Então, os meus pensamentos geram a realidade que eu vivo. Se você tem reclamado da realidade que você tem vivido, mude seus pensamentos. Os pensamentos geram a realidade que eu vivo. Que realidade você tem vivido? Que você tem reclamado? Só tem murmurado? Só tem reclamado? Você sabe o que significa reclamar? Chamar de novo. Então pare de reclamar. Pare de evidenciar o problema, o negativo, porque isso cria uma resistência muito grande. É algo impressionante o mecanismo da nossa mente, o mecanismo de crença. E nós precisamos lutar contra isso. Existe uma área no nosso cérebro chamado córtex pré-frontal, que é mais ou menos essa parte aqui, é na testa. Exatamente aqui é a área onde tem a capacidade de reflexão, de pensamento. É onde a gente chama de onde são tomadas decisões refletidas, decisões pensadas. É aqui, ó, um raciocínio, lugar das decisões refletidas, capacidade de pensar, refletir. Você fala, peraí, você com o seu cérebro, você é capaz de ver uma situação antes de acontecer, um acidente antes de acontecer. Sabe, quem é mãe vive isso. Você está vindo para o seu filho, se tu vai antes que aconteça, você vai, porque você já na sua cabeça, você já viu o que vai dar ruim. Uma vez a gente, na sala aqui, né, Kleber, de brincadeira, a gente ia esses dias, a Isabela, aquele dia lá que a gente estava vendo o filme, ela foi, deu um negócio assim, um pulo, caiu, a gente, eu e o Kleber tive a mesma coisa, a gente saiu, correndo e segurou ela, porque a gente viu que ia dar ruim, que ela ia bater na quina do REC, num dia de brincadeira de vendo filme em família. Então, é capacidade do cérebro de refletir, de ver antes. E foi descoberto pelos cientistas, só que não foram os cientistas que descobriram isso, mas foi descoberto numa pesquisa científica agora, no artigo científico que saiu, que foi descoberto pelos cientistas a menor partícula do universo, chamada quarks. Sabe o que é quarks? Significa uma vibração sonora. Essa partícula, que é a menor partícula do universo, é uma vibração sonora que dá existência de todas as coisas que existem no universo. Meu Deus. O que é isso, gente? Gênesis... Repete. Como é que é? Quarks é a menor partícula do universo que traz existência a todas as coisas que existem no planeta, no universo. E essa menor partícula quarks é uma vibração sonora. Vibração sonora que traz existência a todas as coisas. O que diz Gênesis? Como é que Deus nos criou? Como é que Deus criou a terra? Haja. O que é isso, gente? Haja. Vibração sonora. A palavra. Haja. E ouve. E ageu. E ageu. Então eu sou o resultado de uma vibração sonora. Você é resultado de uma vibração sonora. Qual é o som que você está produzindo? Aleluia! Glória a Deus! Mente fantástica mesmo, meu apóstolo. É verdade. A mente humana é uma mente fantástica que Deus trouxe. Fantástica. E essa mente é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Criar uma realidade.
Aquilo que eu imagino se torna realidade. E é através de uma vibração sonora, a menor partícula do universo, Cox, eu trago à existência, palavra. Existe, é possível. Aquilo que nem o olho viu, o ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou. Isso é possível. Eu trago à existência em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu preciso viver na contramão do mundo. Só vive na contramão do mundo quem tem a mente de Cristo. Do que está acontecendo no governo, do que as pessoas estão falando, do que todo mundo está declarando. Eu não posso fazer coro com o caos. O que todo mundo está dizendo, como o apóstolo falou, eu preciso estar na contramão. Eu não posso fazer coro com o caos. Eu não posso fazer coro contra o governo. Lá na Zona Sul, todo o dia, às 8 horas, as pessoas têm o esforço de sair sair na janela para ficar falando contra o governo, contra o nosso presidente. E há cristãos fazendo coro com eles. Meu Deus, eu tenho que estar na contramão do mundo, eu tenho que trazer a vibração sonora. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu sou imagem e semelhança de Cristo. Aleluia, eu sou imagem e semelhança de Deus. Se Deus, através... Imagem é Tziclém. Quer dizer sombra. Olha eu só, sou a sombra de Deus. Eu sou a sombra de Tziclém. Sombra de Deus. E a imagem? A imagem. Kavod. Eu sou peso, a sombra, sombra, eu tenho o peso de Deus a glória. Ei. Meu Deus do céu, isso é Chorobecantas. tremendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou capaz de trazer a realidade através de uma vibração sonora, aquilo que não existe. Mas só acontece isso quem tem a mente de Cristo. Olha a capacidade da mente humana. Olha a capacidade dos pensamentos. Os pensamentos geram realidade. E os sentimentos nascem dos pensamentos. Então, sentimentos que nós temos, que está te fazendo mal, está vindo de um pensamento. Todo comportamento tem uma crença como base. Mudando as crenças, muda o comportamento. Porque a crença dá base para pensamento, pensamento para comportamento. Então, mudando crenças, muda o pensamento. As crenças, elas determinam nossas ações. Josi, o que são crenças? Crenças são tudo aquilo que acreditamos. A maneira como filtramos, percebemos o mundo. A maneira como percebemos a nossa realidade do mundo exterior. E isso é decodificado dentro de nós como crenças. Então, a experiência que eu tive com meu pai, com a minha mãe, a experiência que eu tive como família, a experiência que eu tive com o homem, a experiência que ele teve com a mulher, vai se tornando crenças e vai embasando seus pensamentos para os próximos comportamentos. E vão definindo meus hábitos e costumes. Hábitos e costumes. E definindo a minha cultura. E valores. E define a minha cultura. Minha cultura. Olha que coisa forte. Crenças podem definir a nossa cultura. E aí o apóstolo pode falar muito bem sobre isso. O que é cultura, né? Cultivar, cultuar. Ou seja, é aquilo que eu presto culto. Então eu presto culto para as minhas emoções, para as minhas crenças negativas, aquelas coisas que vão me limitar, ou eu prefiro ser liberto e cultuar ao governo aquilo que o Senhor diz que eu sou, a minha identidade verdadeira. Então isso é muito forte. Isso é muito sério mesmo. Mudando as crenças, muda os comportamentos. Então, nessa semana eu comecei a listar hábitos que não estavam condizentes. Aquilo que eu creio, aquilo que eu prego, aquilo que a palavra de Deus diz, eu comecei a listar, porque senão quero trabalhar. Por que ainda tem alguns medos em mim? Por que ainda tem coisas que eu estou sendo travada, que eu me sinto travada? Preciso mudar crenças. Aonde que começou essas crenças? Foi de algum trauma, de alguma experiência ruim, de alguma coisa? A gente precisa fazer essa leitura interna, entendeu? Porque a maneira como pensamos atrai pessoas e situações que vivenciamos. Então, aquilo que eu estou vivenciando, que muitas vezes eu estou reclamando, pode ser fruto de um pensamento que eu estou pensando, porque um pensamento atrai a situação que eu estou vivendo. Então, poxa vida, por que só entra gente que me maltrata? Por que todo mundo me persegue? Por que eu me sinto rejeitado por todo mundo? Você está com pensamento de rejeição.
Por que todo mundo me humilha? Por que eu me sinto tão bravo? Porque você está com pensamento de está com pensamento de baixa autoestima, pensamento de inferioridade. E você atrai essa realidade de humilhação, de inferioridade, de não superação. Então a gente atrai as situações que nós estamos vivenciando. Precisamos parar de pensar realmente o que não queremos. Nós ficamos muito no negativo. Parar de pensar o que nós não queremos e nos concentrar em atrair aquilo que realmente queremos, aquilo que realmente desejamos. Então eu não quero essa pessoa, eu não gosto dessa situação, eu não gosto dessa pessoa, eu não quero essa pessoa perto de mim. Isso acaba acontecendo, você atrai essa situação para você. Então para de pensar naquilo que você não quer, naquilo que você não gosta, porque isso cria uma resistência e acaba acontecendo, de fato, essa realidade. Então, quando culpamos outras pessoas pelo que aconteceu conosco, ou estamos com raiva de alguém, estamos mantendo viva a prática dentro de nós, que tudo aquilo que você resiste, persiste. Tudo aquilo que eu resisto, persiste. Então, evitando assim novas experiências positivas, novas experiências ou pessoas positivas que cheguem à minha vida. Então eu fico tão focada, culpando pessoas, com raiva de fulano, com raiva, meu Deus do céu, não aguento mais essa situação. Isso é realidade negativa, positiva. Então eu preciso focar no positivo em vez de resistir ao negativo. Por isso que a palavra de Deus fala, libere perdão para essa pessoa, pague o mal com o bem, porque isso faz com que isso vá logo, não cria resistência. Então as crenças, elas podem ser mudadas, porque eu preciso viver as revelações do reino. Isso para mim é confrontador demais, quando ele fala assim, versículo 13, delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Continua o versículo, porque elas são loucuras, não é capaz de entendê-las. Então há coisas que a gente questiona, argumenta, bate de frente, briga, porque a gente não está discernindo com o Espírito. E nós não conseguimos entrar e acessar dimensões espirituais, mesmo sendo homens. Porque nós precisamos respeitar a nossa humanidade. Experiências humanas, mas nas dimensões espirituais. Tudo é uma questão de percepção. O novo de Deus, aprendido pelo Espírito de Deus. Então, nós estamos nos aproximando de uma data tremenda. Shavuot. Sabe o que é Shavuot? Pentecostes. Vai acontecer 28. Nós temos um calendário bíblico. Deus instituiu festas bíblicas para o povo de Deus. Sabe por quê? Sabe o que significa festa? Festa é moedim. Sabe o que significa moedim? Quer dizer tempo de encontro. Então, em cada festa que Deus instituiu na Bíblia para mim e para você, são tempos de encontros de Deus com a gente, de Deus com o povo de Deus. Então, nós temos a Páscoa. Depois da Páscoa vem Shavuot, que é Pentecostes. Então, Pentecostes, ela significa, Shavuot significa semanas. Então é festa das semanas. Pentecostes porque é 50 dias após a Páscoa, contados. A Bíblia nos ensina a contar, Deus nos ensina a contar, que se chama contagem de homem. Isso significa eu entender o tempo de Deus para a minha vida. Por que o Espírito Santo escolheu descer em uma festa? Ele não é Pentecostes, festa do Espírito Santo. O Espírito Santo marcou no seu calendário divino descer, ou seja, cumprir a promessa que ele deu, descer em uma festa
do calendário bíblico. E uma festa que ele instituiu para o seu povo. Isso é tremendo. Então, festa Shavuot foi a descida do Espírito Santo. Ele falou: fiquem em Jerusalém, pois recebereis poder quando descer o Espírito Santo. Quando descer o Espírito Santo sobre vós. Então ele escolheu. E o que festas bíblicas tem a ver comigo? Porque toda festa é um ciclo estabelecido por Deus para o encontro dele comigo, para manter o seu povo em conexão, em alinhança, para manter o seu povo em conhecimento pleno dele. Então, este tempo é chamado de Pentecostes, é festa de céus abertos. Assim como tem a Páscoa, que é um tempo marcado para a libertação, Shavuot é um tempo marcado para a abertura de céus. Os céus estão abertos. Shavuot, céus abertos, onde vem a descida do Espírito Santo, onde é a oportunidade de a gente agradecer a provisão, reconhecer a provisão do Senhor Deus. É a oportunidade de termos a revelação do Espírito, porque Shavuot foi estabelecida lá em Êxodo, capítulo 19, quando Deus deixa eu ver aqui. Qual festa? Quando ele fala pela primeira vez, Êxodo 19, quando Israel sai, né, do Egito e vai andando pelo deserto e chega no Monte Sinai. No capítulo 19, ele tem, na verdade, o capítulo 19 é um ato profético para Atos 2. Aqui, Deus desceu com línguas de fogo, sinais, prodígios, foi com vento, foi com fogo, com trovões. E aqui onde foi entregue os mandamentos de Deus para nós, os mandamentos para o seu povo, aqui que foi entregue a Torá. Então, a gente agradece em Shavuot, nós agradecemos a provisão de Deus, nós agradecemos também pela revelação sobrenatural dos mandamentos do Senhor, nós agradecemos a libertação que nós temos. É uma oportunidade de agradecer e reconhecer, meu Deus, de tudo que Deus me livrou, de tudo que Deus me protegeu, de tudo que Deus me guardou. E é também uma oportunidade de derramar uma plenitude, uma medida maior do Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, a gente só consegue entender. Apóstolo Lógico, seja bem-vindo, querido apóstolo. Então, só conseguimos entender esta dimensão espiritual com a mente de Cristo. Saber que Shavuot é um tempo propício, preparado para Deus, para mim, para você. Amém. Tempo preparado por Deus para mim, para você. Um tempo propício de céus abertos, onde podemos estar expostos à palavra, oportunidade de nos expor à palavra, oportunidade de renovar a aliança, oportunidade de novas revelações espirituais, oportunidade de ativação de dons espirituais, oportunidade de ativação do fogo santo de Deus em nós, do zelo pelo Senhor, do zelo pela santidade. Isso é em Shavuot. E eu só entendo, só discerno, começo a entender e compreender o calendário bíblico, festas bíblicas, entendendo as dimensões espirituais, tendo a mente de Cristo para acessar as dimensões espirituais, sendo governado pelo Espírito Santo para viver nas dimensões espirituais. É possível, tudo é uma questão de decisão. Nós precisamos nos arrepender de todas as estruturas mentais, de toda a humanidade em nós que tem impedido, bloqueado a ação do Espírito Santo de Deus em mim. Eu preciso permitir que o Espírito Santo venha sobre a minha vida, venha de uma maneira poderosa e dizer: Senhor, eu quebro, eu rompo, eu arranco as raízes, eu quebro as estruturas de humanidade, as estruturas de mente humana, do espírito do mundo,
as estruturas desse mundo, a conformidade, a forma desse mundo, porque assim eu não vou conseguir entender o que Deus tem para mim. Eu não vou conseguir entender. Eu quero, Senhor, entender. Eu quero receber o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que a mente não consegue imaginar. Eu quero ser capaz de ver, imaginar aquilo que eu imagino, já trago a existência, já trago a realidade. Em nome de Jesus Cristo. Vamos nos preparar para Shavuot. Vamos preparar a atmosfera do Espírito. Vamos desejar o Espírito Santo. Vamos desejar esse governo. Vamos nos arrepender pelo tempo da nossa ignorância, pelo tempo de trevas, porque ignorância na Bíblia significa trevas. E quem é o príncipe das trevas? Satanás. Nós precisamos romper com toda ignorância para acessarmos as dimensões espirituais. Em nome de Jesus. Então declara comigo, eu preciso ser um ser humano vivendo o sobrenatural e não um humano vivendo natural, com mente natural, com o espírito desse mundo. Eu preciso ser um humano vivendo dimensões espirituais, com a mente de Cristo, vivendo sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso que você deseja? Amém? Então vamos nos arrepender. Eu vou pedir o apóstolo para fazer essa oração. Pedir para colocar aquele cântico no início. Porque tudo começa com arrependimento. Mudança de mente é arrependimento. A mensagem do Evangelho é arrependimento. Precisamos nos arrepender por permitir que a nossa humanidade seja mais forte que o Espírito Santo nas nossas vidas. Que a nossa humanidade tem fechado os céus sobre nós, e nós não conseguimos acessar dimensões espirituais. Eu queria que você em casa se arrependesse agora do que está tão forte ainda em você que não permite a ação do Espírito Santo. Quais são as vontades? Quais são as emoções? Quais são as formas, as mentalidades? Mentalidades egrégoras são formas de pensamento, sofismas. Quais são os sofismas que têm ainda se mantido forte, que é contrário à palavra de Deus? E aí eu não consigo, eu vivo sempre o raso, o superficial. Vamos nos arrepender. A primeira música. Em nome de Jesus. Para te adorar que eu vivo. Se puder nessa hora, feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a pensar. Traga a memória, peça ao Espírito Santo para trazer a memória aquilo que precisa ser quebrado nessa noite em nome de Jesus. As crenças limitantes, aquilo que às vezes a gente nem sabe que existe dentro de nós, mas a gente tem notado em situações que elas têm se tornado repetitivas em nossas vidas. Se exponha diante do Senhor nessa noite. Permita-se ao confronto do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Nós não somos donos da razão. Em nós não há sabedoria alguma. Se não for o Espírito Santo derramado sobre nós, nós seríamos desprezíveis se não fosse o Espírito Santo liberado sobre as nossas vidas. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, declare, peça ao Senhor nessa noite, se coloque num profundo arrependimento. Nós falamos que clamor move o coração de Deus. Perdão, Jesus. Move os céus a nosso favor. A oração, nós nos conectamos com Deus, mas o clamor, ele move o céu, os céus nessa noite. Nós pedimos, Senhor, que o nosso arrependimento, o nosso clamor, fruto de lábios que confessam o Teu nome,
fruto de um coração quebrantado e contrito nessa noite, Pai. Quebra a nossa cerviz nessa noite, Pai. Quebra a nossa altivez para que verdadeiramente o nosso coração esteja derramado diante de Ti. Quebra toda filosofia mundana, toda doutrina humana, meu Deus. Toda crença do humanismo, Senhor, sobre nós. Toda egrégora, Pai. Toda filosofia ou argumento humano e mundano. Nós te pedimos, ó Deus, muda a nossa cultura, Pai. Muda a nossa cultura nessa noite, os nossos hábitos, os nossos costumes nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, que haja conversão nessa noite. O Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, nós nos quebrantamos nessa noite em nome de Jesus, Pai. Nós nos arrependemos, ó Deus. Que não haja remorso em nós, não haja choro aparente, meu Deus, só na aparência. Até porque o Senhor sonda o nosso coração no mais profundo. E nós te pedimos que nessa noite que o Senhor nos sonde, Pai. Nos sonde nessa noite, como Davi pediu, sonda-me, ó Deus. E vê se há em mim algo que não te agrada. E me purifica, Senhor, me transforma, me renova, me guia pelo caminho reto. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos o Senhor nessa noite. Clamamos o Senhor nessa noite, Pai. Clamamos o Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Queremos acessar essas dimensões. Não basta termos a consciência do nosso pecado, das nossas crenças. Nós precisamos hoje tomar uma atitude de romper com elas, Pai. De destravar, meu Deus, essas portas, de abrir essas portas, esses acessos que precisa que o Teu Espírito entre. Precisa acessar, Pai. Que precisa que o Teu Espírito entre nessas portas que nós trancamos muitas vezes. Deus, em nome de Jesus. Deus, abre essas portas, nos ajude, ó Deus, a abrir essas portas. Ajuda-nos a escancarar essas portas nessa noite, para que a Tua glória entre, Pai, e nos cure, Senhor. E nos liberte verdadeiramente, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos nessa noite por isso, Senhor. Nós entregamos a chave dessas portas a Ti, Senhor. Deus, acessa. Nós entregamos o governo nessa hora a Ti, Senhor. Entra na nossa casa, Senhor. Muda tudo que tiver que mudar de lugar, Senhor. Quebra as estruturas. Quebra as fortalezas, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Mas nós queremos Te adorar nessa noite. Foi para isso que nós fomos formados, Senhor. Formados do pó, sim, em nossa humanidade. Sim, Deus, mas somos humanos, somos sobrenaturais num corpo de humano. Sim, Senhor. Nós não somos ao contrário, Senhor. Nós somos sobrenaturais. Que possamos, ó Deus, religar o nosso espírito a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Reconectar a nossa alma, o nosso espírito com o Teu Espírito, Senhor. Com o Teu trono nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, Espírito Santo. Aquilo que a gente não sabe falar, aquilo que a gente não compreende, Senhor. As coisas insondáveis, Pai, incompreensíveis à nossa humanidade, à compreensão humana. É o que o Senhor tem preparado para mim e para você, meu irmão. Por isso nós confiamos, Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Eu vou te falar aquilo que eu vou fazer na sua vida. Mas nós precisamos quebrar essas crenças nessa noite. Nós precisamos, com o coração contrito, nessa noite, quebrar essa egrégora, essas filosofias, Pai. Essa sabedoria humana
Aquece meu coração. Que nos fazem achar que somos super-homens, Oh, Deus. super-mulheres, Senhor. Não! Nós nos humilhamos diante da Tua potente mão, Senhor, nessa hora, Pai. Ah, Pai, se o Senhor não for conosco, Senhor. Se o Senhor não for conosco, para onde iremos? Para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Pai, que não seja apenas palavras, Senhor, Espírito Santo de Deus. da minha vida a sair. Meu coração. Que o meu coração, ó Deus, responda ao Teu chamado, Senhor. Teu governo. Que o nosso coração responda ao Teu chamado nessa noite. O clamor gera uma resposta. O arrependimento gera uma resposta. O arrependimento gera uma nova atmosfera. Uma atmosfera de milagres. Uma atmosfera sobrenatural. Uma atmosfera onde a glória e a unção de Deus toma a nossa casa, toma a nossa estrutura e tudo é quebrado. Oh, queremos mais, queremos romper daquilo que já E tudo é transformado em nossas vidas. daquilo que já experimentamos em Ti. Queremos Nós te mais. pedimos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Mais. Queremos mais de Ti, Senhor, nessa noite. Nós necessitamos de mais de Ti, Senhor, nessa noite, Pai. Precisamos de Ti nessa noite, Espírito Santo. Oh, Espírito. Oh, Deus, invada nossas casas nessa noite. Te damos liberdade, Senhor. Espírito Santo. Te damos liberdade, Espírito Santo, para entrar nos quatro cantos da nossa casa, Senhor, nessa noite. E fazer o que o Senhor quiser. Revela a Tua vontade. Fazer o que o Senhor quiser nessa noite, Pai. Revela a Tua verdade. O Senhor conhece o nosso coração. Espírito O Senhor Santo. conhece o nosso coração, Pai. Aleluia, Senhor. O Senhor sabe, antes mesmo que venha a nossa boca, o Senhor já conhece aquilo que está dentro de nós, Senhor. Sim, Senhor. Mas nós verbalizamos, Senhor. Sim, Senhor. Oh, Nós expressamos, Senhor. Em sinal de clamor, grito de socorro. Senhor. Sim, Deus. Socorre-nos, Deus. Livra-nos de nós mesmos. Socorre-nos, Deus, nessa Queremos noite, ser em nome de impedimentos, Jesus, Pai. Senhor, para o derramar Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Não Jesus. sejamos impedimentos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Para te adorar que nós vivemos, Pai. Para te adorar que nós vivemos, para te adorar que eu vivo, Senhor. Faça assim cada casa, Senhor, cada família representada nessa hora, Espírito Santo. Cada lugar. Pai, que geremos, Senhor, uma atmosfera para o Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Atmosfera, Pai, onde se encontra, Pai, onde se aproxima esse encontro contigo. Shavuot, Pai. Que o Senhor desça sobre nós em poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém. Amém. Fique com essa atmosfera na sua casa. Precisamos terminar. Vontade de continuar aqui. Nós precisamos terminar. Nós queremos agradecer a você que ficou conosco até essa hora aqui. Glória a Deus pela sua vida, pela fome e sede do seu coração. Amém. E ative isso essa semana, não deixe isso acabar, busque mais. Leia o livro de Atos. Nós estamos lendo o livro de Atos, estão tremendo, estamos gerando essa atmosfera de Shavuot, essa atmosfera de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Nós queremos agradecer
pela vida da Mirella, que fez aniversário sexta-feira. Glória a Deus pela vida dela. Amém. Mais um ano de vida, uma mulher, bênção, fruto de um milagre, libertação, cura do Senhor. Glória a Deus por isso. Esse é um inventário da Mirella, saber que ela foi liberta e curada pelo Senhor. Essa semana, faça uma listinha de gratidão ao Senhor, uma listinha, o seu inventário de libertação, daquilo que Deus já te libertou, daquilo que Deus já fez na sua vida. Faça essa semana. Terça-feira, vou estar ministrando sobre Shavuot. Então, vamos estar gerando esta semana essa atmosfera. Essa semana, não deixe, escreva aquilo que Deus, as bênçãos que Deus te deu esse ano, as bênçãos que Deus deu ano passado, que Deus está gerando no seu coração esse tempo de isolamento, o que Deus já fez, traga à memória aquilo que te traz esperança, inventário de libertação, inventário de cura, do que eu já fui liberta, do que eu já fui curado, curada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você, uma semana de céus abertos, Shavuot, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode estar contribuindo com a casa do Senhor Jesus, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua primícia. Nós vamos colocar no nosso Facebook aí, daqui a alguns segundos, e no nosso grupo no WhatsApp, como você pode estar fazendo isso. Amém? Seu dízimo, sua primícia e sua oferta em nome de Jesus. E nós queremos te abençoar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Queremos que essa atmosfera seja gerada em nossos corações a partir de dentro, para que venha transbordar o nosso cálice, para que o nosso cálice transborde, mas transborde primeiramente para dentro e depois ele alcance Amém. As nações, em nome de Jesus. Amém? Terça-feira, célula. Quarta-feira, Clama Itaboraí. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos que estão conectados, meus irmãos que estão aqui conosco até agora, cada família, cada itaboraiense, Pai. Amém. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém. Nesse dia 22 também comemoramos 187 anos de Itaboraí. Que essa cidade seja tremendamente abençoada. Amém. E transformada. Em nome de Jesus Cristo. Pelo que o Senhor está levantando sentinelas nessa cidade, que não vão descansar de noite. Amém. Porque nós veremos essa cidade sendo louvor para essa nação, em nome de Jesus. E com todo o teu povo espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Seja ministrado em nome de Jesus.